O Atlético soltou agora uma matéria no seu site oficial, Bob. SAF do Galo tem aumento de 200 milhões no capital. O Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro, a associação, se reuniu na noite desta segunda-feira, 26 de fevereiro, no auditório da sede administrativa do clube. O órgão tratou de 3 temas previamente informados: ativações da Arena MRV, aumento de capital do Atlético SAF e a Libra. Foi aprovado o aumento de capital do Atlético Mineiro SAF com mais 200 milhões, que serão aplicados 100% pelo FIP Galo Forte, que já detinha participação na sociedade. O novo aporte faz com que o capital social total da SAF aumente para 1.422 bilhões de reais. Vale ressaltar que tal acréscimo não impacta os 25% das ações que o Atlético, a associação, detém. Os outros 75% são de propriedade da Galo Holding, conglomerado formado pela família Menin, os FIPs Galo Forte e Figa, além de Ricardo Guimarães. Então ficou assim, Bob. A nova divisão societária do Atlético, os 2 R's, Rafael Menin e Rubens Menin, 41,8%. Galo Forte FIP, 20,2%. O Figa, 6,7%. E o Ricardo Guimarães, 6,3%. Ou seja, foram aportados mais 200 milhões na SAF do Atlético. Tá. Aí fala pra onde esse dinheiro vai? E você consegue traduzir pra gente, assim, de forma... como é que funciona Foi uma injeção de capital, né? No percentual que eu tô entendendo aqui, eram do Rubens Menin e do Rafael Menin. Eles diminuíram o capital deles, pelo que eu entendi, passaram percentuais para Galo Forte FIP, que agora tem 20,2%, e essa turma, que agora tem um percentual maior de 20,2%, injetou 200 milhões no negócio. Agora ficou mais claro. Basicamente aí aqui tem como se eles estivessem vendendo ações deles mesmos. Isso. Não é isso? Aqui, ó. Aí inclusive tem aqui, ó. Se eu estiver falando besteira, quem entende melhor disso aí, quiser ligar pra gente e contar pra gente exatamente, mas é isso aí. E o Sérgio Coelho colocou, ó. Esse aumento de capital é a prova de reconhecimento da prova de credibilidade da nossa SAF. O investidor colocar 200 milhões é acreditar muito no projeto em que está nele, disse o presidente Sérgio Coelho. Legal. Eu tenho uma dúvida grande no seguinte sentido, Bob. Olha só, se está diminuindo o percentual dos 2 R's, é porque eles estão negociando parte do percentual que eles tinham, ok? Se eles estão negociando parte do percentual, esse dinheiro tinha que ser deles. Eu estou vendendo parte do que eu tenho. Então, se eu estou vendendo, o dinheiro é meu. Eu achava que tinha que ter uma explicação mais clara, assim, para a gente poder entender o que significam esses 200 milhões. Esses 200 milhões, eles são líquidos para o Atlético? Não ficou nada para a turma que vendeu o percentual deles? Eu confesso que eu fiquei com essa dúvida. Isso aqui não é nenhuma suspeita, é só uma falta de entendimento. Pode ser, inclusive, Guilherme, que eu tenha feito aqui... Não, eu li o texto também e não encontrei nenhuma explicação. Não tem uma explicação sobre os 200 milhões, assim. Tá assim, o Dodô, até em outra forma, em outro portal aqui, tá assim, ó, o destino desses novos recursos ainda não foi definido. A tendência é que a maior parte seja destinada à quitação de dívidas bancárias, que o Atlético já bateu 300 milhões com o primeiro aporte. E aí uma comparação no quadro, exatamente, a composição inicial do projeto Galo Holding. Rubens e Rafael, 50,9. Agora passa para 41,8. Ou seja, então saiu do percentual deles. Do Ricardo Guimarães também um pouquinho, olha só. Também saiu. Ricardo Guimarães tinha 7,7, beleza? Agora tem 6,3. Agora tem 6,3. Sim, então a gente está certo na avaliação aqui de que saiu da... A associação continua com os mesmos 25. Sim. Galo Forte FIP tinha 8,2, foi para 20,2. E o Figa, que tinha 7,7, está com 6,3. 6,3 está aqui. Aqui, né? Na matéria do Atlético está 6,7. Então vai nessa aí. Eu acho que o Muzi também seria uma ótima pessoa, o Bob e Gabi, para que pudesse entrar, já que o CEO entende muito de número, né? Para explicar isso de uma forma mais didática para o torcedor. Porque da mesma forma que nós recebemos essa notícia agora, que foi publicada agora no site, não foi, Dodô? Sim, no agora. Site do oficial do Atlético. Foi divulgada às 8h14. Acabou de ser aprovado. Acabou de ser aprovado. Para que a gente possa
dividir isso com o torcedor de uma forma mais clara, né? Eu estou mandando uma mensagem pro presidente aqui e peço a ele para conversar conosco, né? E ele é sempre muito solícito. Se ele tiver oportunidade, ele entra aqui e explica um pouquinho mais detidamente para a gente. O que faz entender, Guilherme, assim, em relação à sua dúvida, é o seguinte, assim, se eles tinham 50% e agora tem 41,8%, né? A injeção de 200 milhões no negócio mostra que há, nesse momento, ainda a necessidade de aportes para pagar as dívidas mais urgentes. Ok. E, como é uma sociedade, né? A SAF é composta pela instituição, pelo Atlético, pelo é legal a gente entender isso. Houve um aporte de 200 milhões para que esses compromissos mais urgentes fossem quitados. Okay. Como aí todo mundo abriu mão de um percentual que tinha. Sim. Isso é uma coisa. A outra é eles terem comprado percentuais dessas figuras que já estavam investindo na SAF. Porque assim, vamos imaginar que não houvesse o aporte de 200 milhões. Essa turma aqui, com os percentuais antigos, tinham que aportar alguma coisa para as dívidas que estão batendo na porta. Encontraram, né, investidores que colocaram lá 200 milhões e é interessante para quem está colocando, porque acredita na seriedade da SAF, e é importante para quem está recebendo, que não vai ter que aportar mais dinheiro, né? E não tem nenhuma desconfiança de nada, a gente só queria entender um pouquinho mais claro. A sua dúvida foi muito pertinente. Nós fizemos contato com o presidente e ele vai falar com a gente daqui a pouquinho. Presidente, explica pra gente essa valorização do capital da SAF, que a gente deu a notícia aqui agora. Explica para o torcedor atleticano exatamente o que foi que houve e qual o benefício disso para o Atlético. Nós levamos hoje, na reunião do Conselho Deliberativo, o aumento de capital da SAF. Existe um investidor que quer fazer um aporte de 200 milhões e o percentual do Galo, que é os 25%, permanece, não é diluído. E esses valores vêm num momento muito bom, porque a gente vai levar para o Conselho de Administração da SAF uma proposta para que uma parte desse valor fosse investido na cidade do Galo, um pouco também para comprar jogadores, né, de 14, 15 anos, jogadores para a base, e o restante do valor, né, a Conselho de Administração vai decidir o que fazer com ele. Então, a gente fica feliz porque isso é uma demonstração de muita credibilidade, né, da nossa SAF. E a credibilidade na gestão, que é altamente profissional, transparente, grandes profissionais, né, os nossos gestores, e também dos sócios, né, da SAF, que também tem muita credibilidade. Esse aporte aí vem comprovar tudo isso que eu acabei de dizer. Presidente, só para tentar explicar, eu confesso que eu não tenho muita intimidade com o assunto. Esse aporte de 200 milhões, esse investidor está comprando o quê? Está comprando parte de alguém ou está sendo... Isso. Como é que é isso? Ele está fazendo esse aporte e vai diminuir o percentual dos outros sócios, menos o do Galo. Mas para esses que também, para esses sócios que terão os seus percentuais diminuídos, eles não perdem dinheiro. Eles diminuem o percentual deles, mas aumenta também o patrimônio da SAF em 200 milhões. Então, em números, fica tudo do mesmo tamanho para esses investidores. O Galo tinha um capital na SAF, né, de 305 milhões, passa a ter 355 milhões.
Presidente CJ, eu CJ, sei que o senhor está com um tempinho bem apertado aí, só para que o torcedor entenda também, porque há uma preocupação com relação ao pagamento de dívidas, né? E o senhor falou do aporte de Cidade do Galo, de garotos da base. Esse valor vai para algum pagamento de dívida, curto, médio, longo prazo, enfim, algum tipo de... Certamente o valor maior é para pagar a dívida, né? Com certeza, né? Eu não posso nem antecipar, porque esse assunto ainda vai ser discutido no Conselho de Administração da SAF, né? Mas eu acredito que nós vamos lá no Conselho aprovar pagamento de dívidas, né? Diminuir o nosso custo financeiro. Então, custo de juros, né? Com juros. Mas também investir um pouquinho na Cidade do Galo é importante, né? Investir na base é importante. Então nós vamos discutir no Conselho de Administração, porque quem decide é o Conselho de Administração, né? Ele é que vai dizer, o dinheiro está aqui na conta, faça isso com ele. Só lembrando que o Conselho de Administração, eu faço parte, o doutor Zé Murilo também, o Rubens, o Rafael, o Ricardo, o Renato. Nós somos 9 membros, né? O Daniel Borcado. Então nós somos 9 membros. E lá a gente vai discutir o que fazer com o dinheiro, né? A gente vai ver o que é mais importante e vamos tomar a decisão de fazer o melhor com esse dinheiro, o melhor possível. Presidente, boa noite. Domênico, rapidamente. A gente pode dizer hoje que a situação do Atlético é melhor, é muito melhor, é igual a quando o senhor entrou. Como é que hoje a gente pode avaliar as dívidas do Atlético e esse momento financeiro do clube? Domênico, quando nós assumimos o Atlético tinha 1.250 bilhões de dívida. Isso tem um custo financeiro altíssimo de juros, né? 180 milhões por ano. E depois, né, nós terminamos a Arena MRV, fizemos também uma dívida para terminar, né, e quando nós negociamos a SAF já estava com 1 bilhão e 800 milhões de dívida. Os valores que entraram, pagamos, né, no primeiro aporte, pagamos muitas dívidas, né, principalmente aquelas mais urgentes. E entrando nesse dinheiro ainda melhora ainda mais a nossa situação financeira em relação a dívidas. Então, assim, o Atlético, ao longo desses 3 anos e pouco, vem se organizando muito. A parte financeira, gestão, né? Te dou um exemplo aqui, na nossa gestão nós contratamos uma das maiores empresas de auditoria do mundo, e tantas outras coisas nós fizemos para que a gestão ficasse altamente profissional, transparente, e a gente está evoluindo cada dia nesses quesitos todos. Então eu vejo que nós estamos sempre, a cada dia, um pouquinho melhor. Perfeito. Presidente, muito obrigado, viu? Agora, acho que ficou claro, né? Claro. O investidor está colocando 200 milhões, pegando uma parte de outros investidores. Mas como o bolo ficou maior, a parte que os outros tinham não viram fica um prejuízo. Fica também no mesmo tamanho. Traduzir direito? É isso que eu Sim, entendi? Perfeito. É isso? Tá bom. Presidente Sérgio Coelho, muito obrigado, viu? Casa é sua, volte sempre que quiser. Vem num momento muito bom, né? Início de temporada. Sim, né? sim. Um aporte que vai certamente ajudar o Atlético aí a né, dar uma alavancada na temporada. Ninguém melhor do que ele, saindo dessa reunião agora, né? Agradecer ele aí e por ter atendido e como ele mesmo disse, Bob, ainda nós vamos ter outras reuniões e esse conselho decidirá para onde esse dinheiro vai. Nesse primeiro momento é o aporte. Agora, quanto vai para quanto que vai para o CT, quanto vai para o pagamento de dívida, eles vão discutir internamente.